Eu subo essa tribuna ainda profundamente indignado com tudo que está acontecendo no Brasil, com a prisão ilegal, inconstitucional, desse que foi o melhor presidente da história do país. Eu tive com o Lula todo esse processo. Estou lá desde o primeiro momento, em São Bernardo. Vivi cada detalhe daquelas horas. E subo agora pela primeira vez depois no Senado Federal. Eu, senador Zé Maranhão, li um artigo do jornalista Mário Magalhães, um brilhante jornalista que escreveu um belíssimo livro sobre Marighella, talvez o melhor artigo sobre esses acontecimentos. O título é A Prisão de Lula, o ódio de classe e os golpes dentro do golpe. Eu hoje pela manhã liguei para o jornalista Mário Magalhães e eu vou fazer uma coisa diferente. Eu quero ler um pouco, ler o artigo do Mário Magalhães e ir falando, porque eu vivi e participei desses momentos. E eu queria contar para as pessoas como foi que se deu e o tamanho do Lula. Porque teve lá naquele sindicato aqueles 3 dias. E, na verdade, o Lula é um gigante. Lula saiu imenso, Lula já era grande. Se o juiz Sérgio Moro achou que o dia da prisão era o dia do Sérgio Moro se consagrar, ele viu Lula saindo dos braços do povo. Nos principais jornais do mundo, da mídia empresarial. Estou falando The Guardian, New York Times, Washington Post. A foto de Lula nos braços do povo. Todo mundo falando das fragilidades do processo. Mas vamos a essa tentativa de ler o artigo do Mário Magalhães com meus comentários sobre esses fatos. 11 de abril de 2018. Foi assim que aconteceu, conforme o registro taquigráfico da história. Na noite de segunda-feira retrasada, 2 de abril, Luiz Inácio Lula da Silva estrelou um ato público na Lapa Carioca, no palco do Circo Voador. O ex-presidente discursou, mirando a posteridade. Eu estava lá, foi um evento belíssimo, feito que unificou toda a esquerda, a presença de Marcelo Freixo, a presença de Jandira Fegali, a presença do Celso Amorim, do Tarcísio, lideranças de vários partidos políticos, a esquerda unificada para lutar contra o fascismo. E disse lá o Lula: eles não vão prender meus pensamentos, não vão prender meus sonhos. Se não me deixarem andar, vou andar pela perna de vocês. Se não me deixarem falar, falarei pela boca de vocês. Se meu coração deixar de bater, ele baterá no coração de vocês. O Lula falou isso na segunda-feira. O Mário Magalhães continua. Em sua carta testamento de 54, o presidente Getúlio Vargas se dirigira aos trabalhadores da seguinte forma: quando vos humilhares, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no meu pensamento a força para a reação. Você sabe que eu tinha clareza, quando estava ali na frente dos sindicatos metalúrgicos, que estava vivendo um momento histórico só comparado a 54, o suicídio de Getúlio Vargas. 2 figuras, as maiores lideranças políticas da história desse país. Getúlio pertence à história. O Lula, com essa perseguição toda, vai se transformar um mito em uma figura, a figura mais importante da história brasileira. Eu queria trazer também uma outra frase que não está no artigo do Mário Magalhães, mas esse dito na missa, naquele discurso do presidente Lula, que aproxima um pouco do que foi a carta testamento de Getúlio Vargas. Disse ele lá na missa: não adianta tentar acabar com as minhas ideias, elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo sonho de vocês. E é por isso que o Lula pediu, para que nós fôssemos a voz dele. E é por isso que tem uma campanha no país inteiro dizendo: somos todos Lula, eu sou Lula, eu sou Lula. É assim que gritam nas manifestações. Nós estamos pedindo para mexer nos nossos nomes aqui.
Em vez de Lindbergh, Farias, Lindbergh, Lula, Farias. Em vez de Gleisi Hoffmann, Gleisi, Lula, Farias. Em vez de Fátima Bezerra, Fátima, Lula, Bezerra. Humberto Lula Costa. E por aí vai. Somos milhões de Lulas. Mas volta o jornalista Mário Magalhães, depois do ato, naquela segunda, no dia 2, no Circo Voador, o dia seguinte, antes de encerrar o Jornal Nacional, porque essa narrativa é importante para a gente entender cada fato que aconteceu nessa semana. Depois do Circo Voador, no dia seguinte, antes de encerrar o Jornal Nacional, o apresentador William Bonner leu a notícia. E uma última informação, sem citar o julgamento do habeas corpus de Lula pelo Supremo, no dia seguinte, o comandante do Exército, general Vilas Boas, fez um comentário em repúdio à impunidade numa rede social. Ele escreveu: asseguro à nação que o Exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e nas gerações futuras, e quem está preocupado apenas em interesses pessoais. Continua o jornalista Mário Magalhães: sobreveio o protocolar Boa Noite. Com a intimidação e a chantagem, o senhor das armas, à noite nada teve de boa. O general mencionou impunidade, mas não os impunes torturadores, carniceiros que serviram à ditadura militar. Ora, senhores, é impressionante, o que houve foi isso mesmo. Uma chantagem do comandante do Exército, depois replicada por outros generais, propagada pela Rede Globo, na véspera do julgamento do habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, também, no dia do julgamento, o empresário Oscar Maroni reiterou uma promessa: se o Lula for preso até meia-noite, a cerveja é de graça. O dono do Bahamas Hotel Clube foi além. Agora, se matarem ele, vejam bem, agora, se matarem ele, o mês todo a cerveja é de graça. Se matarem lá na cadeia. E a plateia vibra ao ele dizer isso. Aos 46 minutos da quinta-feira, o STF concluiu o julgamento em que, por 6 votos a 5, negou habeas corpus a Lula no processo do triplex. Apesar de o inciso 57, artigo 5º da Carta de 88, determinar de forma expressa: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Senhores, isso aqui está no artigo 5º. Isso é cláusula pétrea. O Constituinte colocou como direito fundamental. Nem nós, senadores, aqui podemos modificar por emenda constitucional, por PEC. Só uma Assembleia Nacional Constituinte. O Supremo decide votar contra. Se acha no tamanho de uma Assembleia Nacional Constituinte. Continua Mário Magalhães: desprezaram a Constituição e fulminaram uma garantia individual. Falanges direitistas extremadas festejaram. Dali a horas, o presidente do TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores, que é o presidente do TRF4, esclareceu: a defesa do ex-presidente deve interpor um novo recurso de embargo de declaração. Esgotados os recursos na segunda instância, pode-se passar ao cumprimento da pena. Se forem interpostos esses novos embargos de declaração, uma vez eles sendo julgados, a partir daí, o relator poderá comunicar ao juiz Sérgio Moro o cumprimento da decisão que já existe. Repetindo, uma vez eles sendo julgados, a partir daí, indagados sobre prazo para julgamento de novos embargos, o presidente do TRF4 respondeu: não há um prazo. Os embargos anteriores, os primeiros embargos de declaração da defesa do ex-presidente Lula, foram julgados mais ou menos em 30 dias. Na verdade, o presidente teria, até o dia de ontem, a terça-feira, dia 10,
para apresentar os embargos dos embargos. Ele não tinha nem apresentado. Continua o jornalista. Sem esperar um mês, nem sequer um dia, às 17h31, juízes do TRF4 autorizaram Moro a executar a pena de Lula. Isso é, 16 horas e 45 minutos após a sessão do Supremo. 19 minutos depois, às 17h50, Moro decretou a prisão de Lula. Deu-lhe menos de 24 horas para se apresentar em Curitiba. Nunca, em processo da Lava Jato, Sérgio Moro havia sido tão apressado ao decretar prisão para cumprimento de pena de réu solto, considerando a data em que ele o condenara. O juiz demora de 18 a 30 meses. Com Lula, não esperou nem 9 meses completos. 2018, a gente sabe, é o ano da eleição. Às 19h10, Lula chega à sede dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Eu estava com ele, senador Pimentel. Estava lá no Instituto Lula. Eu estava na sede do PT, quando saiu essa decisão, me dirigi ao Instituto Lula. Eu peguei ainda o Lula saindo da sede do Instituto Lula e indo para a sede dos sindicatos metalúrgicos. Estava eu lá, cheguei junto com Márcio Macedo, vice-presidente nacional do PT, com Emílio, que era o tesoureiro nacional do PT. Lá já estava a senadora Gleisi Hoffmann, que é a presidente nacional do PT. O presidente Lula vai, então, em direção aos sindicatos metalúrgicos. E nós vamos também em direção aos sindicatos metalúrgicos. Passamos a convocar as pessoas para irem a São Bernardo, que nós faríamos uma vigília com o presidente Lula. Não saberíamos, naquele momento, se a polícia entraria ou não. Chamamos todos para o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Milhares de militantes, volta ao texto do Mário Magalhães, e simpatizantes acorreram, iniciando uma vigília. O comício se estendeu até a madrugada de sexta-feira. Pelas 2 horas, Lula acenou de uma janela. O texto continua e o texto reflete a verdade. O petista dormiu lá, como dormira nas greves operárias, que mudaram a história do Brasil na virada dos anos 70 para os anos 80. Na verdade, o Lula já tinha sido preso pela ditadura militar e foi no mesmo sindicato dos metalúrgicos. Doicode teve que entrar lá cheio de trabalhadores. Prenderam o Lula lá. E nessa vez era Lula novamente, com seu povo na frente, resistindo. Às 5 da tarde da sexta, venceu o prazo estipulado por Moro. A massa se esgoelou na contagem regressiva para o horário limite e desafiou. Não tem arrego, não tem arrego. Lula não arredou o pé de sua trincheira velha de guerra. No sábado, uma cerimônia religiosa, combinada com ato político, encheu ainda mais as ruas diante do sindicato. Era 7 de abril, aniversário de nascimento de Marisa Letícia, a esposa de Lula, morta no ano passado. Dona Marisa morreu porque não aguentou a pressão, todos os ataques, a sua família, a exposição da sua vida, dos seus netos. Foi uma vítima desse sistema judicial e da Rede Globo. Divulgaram gravações de Dona Marisa falando com seus filhos, com suas noras. Um grupo musical tocou a pedido do viúvo o samba Deixa a Vida Me Levar. Ele havia decidido se apresentar a Moro, mas os manifestantes imploravam, não se entrega, não se entrega. No palanque, Lula teve companhia de correligionários como Dilma, Manuela Dávila, Boulos. Eu estive lá com ele, estava lá com ele também, e participei dessa missa, lá no carro de som. Você sabe que, por mim, o presidente Lula não teria saído naquele outro dia. Porque a resistência estava uma resistência linda, e tudo que houve foi muito bonito. Porque, na verdade, o presidente Lula não tinha obrigação de se entregar como queria o Moro ali às 17 horas. Na verdade, o Moro tinha que expedir uma ordem de prisão e a polícia teria que prender. Era uma tarefa da polícia. E a polícia tinha dito, olha, enquanto tiver manifestantes aí, eu acho que se a gente tivesse segurado isso até hoje, o impacto era diferente.
até as chances de colocar esse Supremo para votar eram maiores, porque estava construído um impasse, porque de fato era um impasse político com repercussão internacional e repercussão aqui no país. Eu tive a oportunidade de dar essa opinião ao presidente Lula naqueles momentos decisivos. Teve outras opiniões, que achavam que não, que isso podia trazer uma prisão preventiva, que nós podíamos ganhar uma ação, um ADC no Supremo Tribunal Federal. Olha, eu sinceramente acho que aquela resistência ali ajudaria a ganhar uma ADC no Supremo Tribunal Federal. Mas Mário Magalhães volta para o texto para falar do discurso do Lula na missa. Ele falou: eu sou um construtor de sonhos, eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia. A morte de um combatente, não para a revolução. Quantos mais dias eles me deixarem lá, na cadeia, mais Lula vai nascer nesse país. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Confrontou certo jornalismo. O sonho de consumo deles é a fotografia do Lula preso. Ah, eu fico imaginando o tesão da Veja, colocando a capa minha preso. Eu fico imaginando a tesão da Globo, colocando a fotografia minha preso. Eles vão ter orgasmos múltiplos. Ao descer do palco, Lula chorou ao ser carregado pela multidão, em que muitos também choravam. Eu, naquela foto, que é uma foto histórica do Fran, que é um garoto de 18 anos, filho do Xixo e da Carol, que fez uma foto que entrou para a história. Eu estou lá, Pimentel, do lado dele, segurando um pouco ele aqui, ajudando. Porque quando ele saiu, eu senti, eu fui levado a estar junto com ele. Eu e a Manuela Dávila, nós ajudamos a levar o presidente Lula. Eu sentia que era um momento da história, um momento de estar perto do Lula. Pelas 5 horas, naquela hora da prisão da tarde nublada, os manifestantes bloquearam o portão do sindicato, não deixaram que um carro transportando Lula passasse. Ele queria se entregar, o automóvel deu marcha ré. Pouco depois, 6h30, já na penumbra, o ex-presidente partiu a pé. O tumulto não impediu de caminhar até um veículo da Polícia Federal. Eu vivi isso também. O presidente Lula decidiu, tomou essa decisão. E a cena bonita era que manifestantes não queriam aceitar, queriam impedir ele. Cercaram todo o Instituto. E eu vi quando o Lula tentou sair, voltou lá para dentro. Disse: não consegui sair. E estava, de fato, ele tinha tomado uma decisão. Eu discordava da decisão, mas respeito. Foi uma decisão tomada por ele, a gente tem que respeitar. Mas eu vi a força daquele homem naquele momento. Saindo nos braços do povo, o povo cercando o Instituto para tentar impedir sua saída. Continua Mário Magalhães. Parou na sede paulista da PF, de lá foi de helicóptero para Congonhas, onde embarcou no avião rumo à República de Curitiba. Um áudio documentou que uma pessoa apelou ao piloto do monomotor prefixo PRAAC, leve e não traz nunca mais. Outro falou em jogar pela janela. A FAB confirmou a autenticidade do diálogo travado antes da decolagem. Não identificou o autor da frase agorenta. Pelas 10h30, Lula entrou na sede da Superintendência da Polícia Federal na capital paranaense. Mário Magalhães diz que o antilulismo é a forma renovada e radicalizada em teor de ódio dos senis anticomunismo e antigetulismo. E continua: as fronteiras do Brasil não se restringem ao Aldeota, ao Leblon, aos Jardins. Em Caetés, cidade do agreste pernambucano, onde o presidente preso nasceu, o tocador de zambuja, Antônio Francisco de Araújo, disse ao repórter Vinícius Torre Freire: voto no Lula com as duas mãos. Sou devoto de Padim Cisso, de Frei Damião e de Lula. E a prisão de Lula, o fato é que comoveu o país. Eu quero ver sim, senador Pimentel, eu quero ver sim as próximas pesquisas. Porque a raiva deles é que eles tinham um plano. Era tirar Dilma, segundo eles a economia melhoraria, porque os empresários
voltariam a ter confiança, como se o problema da economia fosse confiança dos empresários. E a campanha contra o Lula, Sérgio Moro, o Rei do Globo, a popularidade ia desabar. Disseram, quando Moro condenar, o Lula está morto. Moro condenou, Lula subiu 5 pontos nas pesquisas. Depois disseram, quando o TRF condenar, acabou. O TRF condenou, o Lula continuou subindo. Depois disseram, a cena da prisão vai ser mortal. Acaba com toda a história. É Lula preso. O Lula saiu gigante desse processo. Saiu com mais força. Eu quero ver o próximo Datafolha. Porque o próximo Datafolha, eles estão querendo tirar em vários cenários a figura do Lula. Isso é um escândalo. Só tem Lula em 3 cenários. Quando a gente decidiu, nós vamos registrar a candidatura do Lula, sim. No dia 15 de agosto, é o nosso direito. Se eles quiserem impugnar, aí começa um processo novo de impugnação, a partir do dia 15, e a gente começa a campanha. O Lula vai começar campanha no horário eleitoral gratuito. Em qualquer circunstância, é o nosso candidato, temos imagens, gravações, nós vamos fazer por ele, nós somos ele. É claro que eu imagino que a gente consiga, de alguma forma, tirar ele antes. Seria um absurdo completo. É claro que o golpe deles é para isso. Porque o medo deles é a eleição. Eles estão tirando direito de trabalhador, estão vendendo o país, estão entregando tudo. E o Lula estraga a festa. E a prisão é por isso, Pimentel. Porque não só ele ganha, como eles ficam imaginando, mesmo se ele não for candidato, se a gente impedir dele ser candidato, se ele apoiar outro candidato ganha. Aí querem empreender, na verdade, por isso. Mas o artigo do Mário Magalhães continua. Eu vou continuar depois, senador Pimentel, porque eu sei que tem outro orador aqui. Né? É um artigo muito importante, eu volto a dizer, essa parte aqui, tem uma parte depois que ele fala dos golpes mostra como o golpe de 64, teve golpes atrás de golpes, né? Ele diz, golpes são como coelhas, gestam um filhote atrás de outro. Nesse aqui, nós estamos vendo vários golpes ao mesmo tempo, nós estamos avançando, nós não sabemos aonde vamos parar, o que eu tenho certeza, e eu encerro, dizendo uma coisa aqui, eu peço só mais 2 minutos, senador, para encerrar a minha intervenção. O presidente Lula é inocente. Não se conhece gravação de Lula orientando o empresário a pagar propina para a testemunha de falcatrua ficar calada, nem achando bandido endinheirado, ou insinuando matar quem sabe demais, não tem amigo com mala, prende dinheiro ou dinheirama malocada em apartamento, e aliado dono de helicóptero de cocaína. Mas quem amarga a prisão está sendo o presidente Lula. Nós só sairemos das ruas quando Lula for solto. A liberdade para Lula é fundamental para esse país retomar o caminho da democracia. É o ponto básico. O caminho é libertar Lula e eleição livre. É o voto popular, porque o que houve nesse país foi a ruptura daquele pacto pela redemocratização que houve em 88, depois da ditadura militar. Esse pacto se assentava no princípio da soberania do voto popular. E eles caçaram Dilma, que teve 54 milhões de votos, e querem impedir Lula de ser candidato. Então, a base para a gente sair dessa loucura que está nesse país, onde cresce essa extrema-direita fascista, a violência na política, nós tínhamos que nos reconciliar com o diálogo. Aonde quer chegar a Rede Globo? Essa prisão do Lula só piora a situação do país. Nós tínhamos que tentar, depois de 2018, com um processo eleitoral justo, reconquistar o caminho da democracia. Nós vamos lutar todos os dias, com muita intensidade, porque defender Lula hoje é defender a democracia brasileira. Defender Lula hoje é defender o povo trabalhador. O Lula foi preso pelo que fez, pelas 40 milhões de pessoas que ele fez ascensão social,
pelas 32 milhões de pessoas que deixaram a pobreza extrema, pelas empregadas domésticas que não tinham direitos, pelos jovens negros, filhos dos trabalhadores que entraram nas universidades públicas. Lula, nós vamos estar aqui, Lula, lutando todos os tempos, todos esses dias, para defender a sua liberdade, porque, como você falou, nós vamos estar aqui fora, sendo sua voz. Somos milhões de Lulas. Eu sou Lula, você é Lula. Quem acredita na liberdade, na justiça social, quem pensa que um governo tem que fazer pelos que mais precisam, também é Lula. Viva Lula, o maior presidente da história desse país. Liberdade para Lula!